Vrinde namaste charanara-vindam. Vrinde namaste charanara-vindam. Vrinde namaste charanara-vindam. Vrinde namaste charanara-vindam. Bhajami radham aravinda netram. Smarami radham madhurasantasyam. Vadami radham karunabharadham. Tato mamanyasti gatir nakapi. Jai Shri Radhe. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso programa espiritual dedicado a Sriman Mahaprabhu, Shri Gauranga Mahaprabhu, Gaura Sundar. E eu estou terminando o setor de a sessão de página mais cedo para poder compartilhar com vocês um néctar muito especial de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, que sai na revista The Rays of the Harmonist. Essa revista ela pode ser baixada do site de Gurudeva no seu formato eletrônico. Eu vou ter que falar aqui com o Maharaj um minuto, só um minutinho. Hey Maharaj, pranams, Radhe Radhe. Radhe. I know you're going to have your class right now, right? Yeah, I'm just starting now. I'll be sending you the final right after it at 8:30, 1 hour from now. Okay? Oh, okay, because I talked with the printer very quickly and he's saying things like, don't worry about 14 by 21, just do it A5 size. Well, Maharaj, so what I'm going to do is I'm going to send you through Dropbox the whole thing, cover, fonts with curve, everything he asked for, and from then on try to figure it out with him, okay? And if you need anything from us, okay then? Okay, then he can do it, right? Yeah, well, let us know if he can do it or if he needs anything from us, okay? Okay, fantastic. Okay then. Okay, Radhe, thank you. Sorry for being too short, huh? No. Haribo, Dandavat Pranams. Ok, já fiz o meu seva para o Maharaj, agora vamos continuar aqui. Como eu estava falando para vocês, saiu para vocês que recebem o Harikatha, saiu esse belíssimo artigo de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, intitulado, o título é uma pergunta: acaso os testes ou as provações são realmente apenas uma forma de compaixão? Acaso os testes ou as provações, as provas da vida, são realmente apenas uma forma de compaixão? Então o artigo ele tem o formato, assim como o Shri Guru Vani Pradipa, dedicado a Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, volume 1, ele tem o formato de perguntas e respostas. Então a primeira pergunta é a pergunta mais importante, porque o discípulo pergunta para Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada: quem é Shri Chaitanya Deva? E Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada responde: Shri Chaitanya Deva não é uma figura, uma personalidade de 2.000 ou 10.000 anos atrás. Ele é o Ser Eterno. Ele é o Ser Supremo, Purushottama. Ele não tem começo, Anadi, e ele é o começo de tudo, Sarvadi, e também ele é a causa de todas as causas, Sarva Karana Karanam. Ele não aparece confinado pelo tempo, porém o passado, o presente e o futuro são todos manifestados exclusivamente por ele. Olha que forte isso. Ele não aparece confinado pelo tempo, porém o passado, o presente e o futuro são todos manifestos apenas por ele. Ele é a entidade suprema eterna, Brihad Vastu. Ele não tem corpo feito de ossos e carne. Ele é a personalidade primordial mencionada nos Puranas. Ele é o agente supremo, o executor supremo, Karta. E ele é o Espírito Absoluto Supremo, Param Brahma,
a alma suprema, Paramatma, e ele é Bhagavan, o Senhor Supremo de todos os incontáveis universos fenomenais. Olha só, ele é o próprio Shri Krishna, a fonte de todas as encarnações, Avatari. Ele é o propiciador primordial. Então aqui Srila Bhaktivinoda Prabhupada usa um termo em latim, primum movens, ou seja, um termo em latim que foi cunhado por Aristóteles, que se refere a Deus que inspira tudo mais para que tudo mais haja, se movimente, sem ele mesmo precisar se mover ou ser movido por essa ação. Então ele é o propiciador primordial, Parameshvara, e ele é Swayam Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, que se manifesta a si mesma e que se origina a si mesma. Então assim, Srila Bhaktisiddhanta está dando uma resposta absoluta à pergunta do discípulo. Ele continua falando sobre Mahaprabhu. Quem é Mahaprabhu? Shri Chaitanya Dev é Kripam Buddhi, o oceano da compaixão. Ninguém pode mostrar tanta compaixão quanto ele. Semelhante compaixão ilimitada jamais foi demonstrada por nenhuma outra encarnação do Senhor. Sua compaixão assumiu a forma da concessão da qualificação máxima para as pessoas mais desqualificadas. Olha que lindo isso. Então Mahaprabhu, ele é Karuna, Mahakaruna Mai, Mahavadanya Avatar. Então, como é que essa compaixão de Mahaprabhu se formata? Qual é o formato que ela assume? Ela assume a forma da concessão, ou do fato de ele conceder a qualificação suprema, inclusive às pessoas mais desqualificadas. É a forma absolutamente completa de compaixão. A sua compaixão é a forma absolutamente completa de compaixão que concede uma bênção duradoura. Ou seja, Bhagavan se deu a si mesmo. Olha que forte. Então, este tipo de misericórdia nunca havia sido ouvido, nunca se tinha ouvido falar deste tipo de misericórdia antes. Porque Mahaprabhu é Krishna que dá misericórdia a Krishna ao ensinar Krishna, mostrar Krishna pela presença transcendental de Gadadhara Pandit, o sentimento de Shrimati Radhika. Então Bhagavan dá a si mesmo, ele mesmo, e deste modo, assim essa compaixão infinita se manifesta para todos os seres vivos. Os karmis, os yogis e os gyanis não conseguem ver a beleza do amor que ele distribui. Olha só, os karmis, os yogis e os gyanis não conseguem ver a beleza do amor que ele distribui. Apenas as almas mais afortunadas são capazes de enxergar isso, a beleza desse amor. É por isso que eu digo, Srila Prabhupada falando, vocês devem deixar de lado todos os outros conceitos que possam existir neste mundo e na sua cabecinha e devotar um pouco do seu tempo para ouvir as palavras de Chaitanya Deva. Olha que forte. Então, Srila Bhaktivinoda Prabhupada está sendo muito humilde. Ele está falando, você deve dedicar some of your time, um pouco do seu tempo, para ouvir as palavras de Chaitanya Deva. Que, na verdade, o que Srila Bhaktivinoda Prabhupada está falando agora são as próprias palavras de Chaitanya Deva. Se vocês passarem o seu tempo ouvindo os seus conceitos filosóficos extraordinários, assim, os conceitos de Mahaprabhu, que fazem com que todas as outras filosofias pareçam insignificantes, então esta forma de adoração a Deus, Bhagavat Upasana, que é o caminho da paz verdadeira,
com certeza aparecerá e nos levará a um estado no qual nos sentiremos inclinados, por exemplo, a nutrir o Senhor Supremo como nosso próprio Filho. Olha só que forte. Vocês estão acompanhando? Quantos de vocês estão aí? Se vocês não estiverem acompanhando, por favor, interrompam, tá? Isso é assim, a beleza suprema, né? As palavras mais nectárias de um Nityasiddha Parikara de Gauranga Mahaprabhu. Prabhuji, qual é a revista? Quem está na capa? Para eu que eu não consegui achar, eu queria acompanhar o senhor no inglês. The Rays of the Harmonist. Mas qual é que tem? Você entra no site de Gurudeva. O primeiro anúncio que está lá é isso, desse mês. Ah, tá bom. Com certeza. Então, se você passar o seu tempo ouvindo os conceitos filosóficos extraordinários de Mahaprabhu, que fazem com que todas as outras filosofias pareçam insignificantes, Karma, Yoga, Tapasya, Jnana, tudo. Todos os 6 darshan, Karma Mimamsa e Yoga Sutra, Nyaya, Jain, tudo isso insignificante. Então, se vocês fizerem isso, essa forma de adoração a Deus, Bhagavat Upasana, que é o caminho da paz verdadeira, com certeza surgirá e nos levará a um estado no qual nos sentiremos inclinados, por exemplo, a nutrir o Senhor Supremo como nosso próprio filho, Jashoda Devi e Nanda Maharaj, né? Braja Ras. Os nossos humores só se tornarão significativos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos só se tornarão significativos quando conseguirmos dedicar esses mesmos humores inteiramente aos pés de lótus do Senhor Supremo. Os 5 relacionamentos transcendentais, Shanta, o amor neutro a Deus, Dasya, o amor a Deus com a atitude de um servo, Sakya, o amor a Deus com a atitude de um amigo, Vatsalya, o amor a Deus com a atitude de um pai e de uma mãe, e Madhurya, o amor diamante transcendental. Então, esses 5 relacionamentos transcendentais existem em sua completude, em sua inteireza, dentro do Senhor Supremo. Mas nós conseguiremos obter conhecimento transcendental do Senhor se ocuparmos os nossos sentimentos, os nossos humores e atitudes que nós costumamos devotar às contrapartidas mundanas. Como é que é? Essa frase me pegou. But will be able... voltando. Então, Srila Bhaktivinoda Prabhupada está dizendo que as 5 raças transcendentais, os 5 relacionamentos transcendentais que nós podemos ter com Krishna, existem em toda a sua inteireza dentro do Senhor Supremo, mas nós não conseguiremos obter Sambandha, conhecimento transcendental do Senhor, se ocuparmos esses humores nas contrapartidas mundanas destes 5 relacionamentos transcendentais, em vez de os dedicarmos ao próprio Senhor Supremo. Então, procura de casal de grihasta, um vanaprastha, um sannyasa, um brahmachari, adora Thakuraji, e com isso ele pode transferir os humores que ele, por estar nesse mundo material, tem naturalmente por sua esposa, por seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu amigo, pelo seu amo, pode transferir para Thakuraji. É isso que ele está falando, é isso que Mahaprabhu vem dar. O Senhor Supremo é formado de pleno conhecimento e ele é saturado de prazer. E para conhecê-lo, eu fui para todos os lugares possíveis. Srila Bhaktivinoda Prabhupada está revelando uma coisa. Ele queria conhecer o Senhor Supremo. Então ele caminhou, ele peregrinou para toda parte, todo lugar possível que ele pudesse, ele foi. Mas quando esse mesmo Senhor de Goloka aparece perto da minha casa, em Mayapur,
sob a forma de Gauranga, tendo vindo aqui apenas para transmitir a mensagem suprema da transcendência para mim, se eu não estou pronto para ouvi-lo, se eu estou demasiadamente ocupado com outros esforços e assim não posso ouvi-lo, então como haverei de receber sua bênção? Dele, você poderia me dar um copinho d'água, por favor? Que eu estou aqui morrendo de sede. Desculpa, tá? Então, assim, gente, aqui, Srila Bhaktivinoda Prabhupada está abrindo o tesouro para todos nós, né? Se Mahaprabhu está batendo na porta da sua casa, a casa dele em Mayapur, né? Onde Srila Bhaktivinoda Thakur leva para morar com a esposa e os outros irmãos em Mayapur. Então, Mahaprabhu vem, Krishna aparece como Gauranga Mahaprabhu, apenas para transmitir essa mensagem suprema da transcendência. Mas se eu não estou pronto para ouvi-la, se eu estou ocupado demais com outros esforços, puxa, desculpe, muito obrigado, que a sede está tanta que não precisa disso não. A sede está tanta. Obrigado, não. Não. Tem que botar o combustível. Então aqui, Srila Bhaktivinoda Prabhupada está falando de algo muito importante, né? De a gente saber da existência deste Senhor Supremo chamado Gauranga Mahaprabhu, saber da função dele perante a gente e estar pronto para ouvi-lo, né? Por isso que Prabhupada, por isso que nosso Gurudeva, todo dia de manhã, todo dia à noite, eles fazem bhajan, né? 2 tipos de bhajan. Você faz o seu bhajan individual, você canta o seu japa mala, seu japa kirtan, e você faz o seu bhajan, seu sankirtan, você se reúne com seus irmãos e suas irmãs de manhã cedo e à noite, para você poder ouvir a mensagem suprema da transcendência de Mahaprabhu. Então, assim, a outra pergunta do discípulo, esse discípulo é muito bonzinho, né? Ele faz outra pergunta, que é a seguinte: o verso que começa com Sarva Dharma Parityaja da Gita é importantíssimo. Por que Gauranga Dev proclamou que semelhante instrução tão famosa, tão elevada, era externa? Né? Ramananda Samvad, né? Quando Ramananda Rai fala que se você segue Varnashram Dharma e adora Vishnu, seguindo o Varnashram Dharma, você alcança a perfeição. E o Mahaprabhu fala assim: isso é externo? Por quê? O discípulo quer saber. Então a resposta retundante, não sei se existe essa palavra, contundente, de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, quando Sri Ramananda Rai apresentou este elevado ensinamento da Gita, Sarva Dhamma Parityaja, abandone todos os outros deveres e se renda plenamente a mim, Mahaprabhu proclamou Ehobhaya Agikorra Ara. Isto é externo, por favor, vá mais fundo. Por que ele disse isto? Agora, Srila Bhaktivinoda Prabhupada misteriosamente está repetindo a pergunta do discípulo. Por que ele disse isto? Aí Srila Bhaktivinoda Prabhupada responde: Bhakti é a função natural da alma eterna. Não é algo para o qual Bhagavan devesse prometer a recompensa de um certificado de conquista a fim de seduzir as pessoas e se tornar devotos. Essa frase, ele tem um inglês muito complexo. Deixa eu retraduzir a frase. Bhakti não é algo pelo qual Bhagavan
devesse prometer uma recompensa de um certificado de conquista, um certificado de conclusão de curso, para seduzir, para atrair as pessoas de modo que elas se tornem devotos. Os devotos de verdade, movidos por amor puro, são por sua própria natureza, estão por sua própria natureza constantemente tentando satisfazer o Senhor Supremo, ou tentando saturar o Senhor Supremo de prazer. Eles não precisam que Ele apareça e fique, olha, estou aqui, olhe para mim, olhe para Bhakti. Se fosse necessário da parte de um pai fazer esforços especiais para convencer seu filho a se dedicar a ele, o pai, então o que restaria, o que sobraria para as pessoas comuns apreciarem sobre a virtude de ser filho? Será que esta providência não é contrária ao fato de que o devoto puro se ocupa a serviço do Senhor espontaneamente, simplesmente por amor? Acho que a tradução não ficou boa, né? Acaso esta providência não é contrária ao fato de que o devoto de verdade se ocupa a serviço do Senhor espontaneamente, simplesmente por amor? Porque o que Srila Bhaktivinoda Prabhupada está dizendo assim? Está dizendo aqui? Ele está dizendo que o pai não precisa a vida inteira, como acontece, eu conheço pais que fazem isso, né? Eles ficam fazendo discursos para o filho: você tem que me respeitar, você tem que seguir o meu exemplo, você é isso, você é aquilo, darará, darará, darará. Você tem que se dedicar a mim, porque eu gerei você, eu e sua mãe geramos você. Então, Srila Prabhupada está falando isso. Se um pai tivesse essa atitude, se ele precisasse fazer isso, para convencer seu filho a se dedicar a ele, o que restaria, o que sobraria para as pessoas comuns apreciarem a respeito da virtude de ser filho? Porque o filho tem amor e o pai tem amor, e esse amor, ele se une numa entidade só. Então isso é Vatsalya Ras, né? Então, da mesma maneira, o devoto, ele tem esse prema no coração que atrai Krishna, e Krishna tem um prema no coração que atrai o devoto. Então, em poucas palavras, Srila Bhaktivinoda Prabhupada está falando assim, que Bhakti não é uma função externa. Não é que você vai assumir uma posição social. Eu sou um kshatriya, eu sou um rei, eu sou um brahmana, eu sou um vaishya, eu sou um shudra. Você assumindo uma posição externa diante das suas qualidades psicofísicas, não é isso que você vai precisar fazer para atrair o coração de Mahaprabhu. Então, esta instrução, a instrução de Krishna na Gita 1866, é para o devoto desabrochando que até esse momento não apenas está esquecido do Senhor Supremo, mas também está esquecido do seu próprio eu verdadeiro, da sua posição eterna e constitucional e da sua existência eterna, que se tornou o amo do temporário e que tem ficado envolvido, enrolado no serviço às coisas temporárias, tem estado nessa situação de servir ao temporário desde tempos remotos. Por isso, Chaitanya Prabhu declarou que este célebre ensinamento era externo e com o objetivo de propagar os ensinamentos de Shuddha Bhakti, ou serviço devocional puro, no mundo inteiro. Ele procurou informar todas as pessoas a respeito da forma mais elevada de devoção Bhakti Upasana, que é a devoção dos Vrijabasis. Olha só que resposta fundamentalíssima, importantíssima. Aí, assim como se não bastasse de néctar, o discípulo faz uma terceira pergunta.
Depois ele faz uma quarta pergunta. Então a terceira pergunta é assim: por acaso os testes são realmente uma forma de compaixão? Ou por acaso os testes são realmente apenas uma forma de compaixão? Resposta de Srila Bhaktivinoda Prabhupada: a fim de promover os alunos a um nível superior, ou seja, se o aluno está na primeira série, a fim de promover o aluno para a segunda série, os professores misericordiosamente tomam providências para examiná-los, testá-los. Para os alunos sinceros e inteligentes, estes exames são prazerosos. Apenas os alunos displicentes se entristecem e temem os exames. Aqueles que pregam a mensagem da satisfação dos sentidos e ensinam as pessoas a se comportar de acordo com suas próprias e vis propensões, praticamente não enfrentam nenhuma inconveniência, nenhuma tribulação, nenhum problema no transcurso de sua pregação. É o que nós vemos, né? Srila Bhaktivinoda Prabhupada está falando da realidade do mundo contemporâneo. A pessoa prega: não, você ama todo mundo. Fidelidade, o que é isso? Fidelidade a um parceiro só? O que é isso? Fidelidade. Você é todo amor, e todas as pessoas do sexo oposto são todo amor, mesmo que seja do mesmo sexo, todo mundo é todo amor. Vocês têm que experimentar esse amor, né? Então esse pregador que está estimulando o prazer dos sentidos nos seus seguidores em nome de desenvolvimento espiritual, aqui Srila Bhaktivinoda Prabhupada fala: essa pessoa não enfrenta dificuldade quando está pregando. Mas quando alguém sai para ensinar a mensagem do serviço ao Senhor Supremo a respeito da posição constitucional eterna do ser vivo, a respeito de Bhakti, que na verdade é a vida e alma de todo ser vivo, esta pessoa enfrenta dificuldades a cada passo, e estes obstáculos tendem a desestimulá-la. Aqueles que se refugiam no caminho da devoção devem ter isto como certeza. Devem ter certeza disto. 2 pontos. Estes distúrbios, estas inconveniências, essas atribulações aparecem para testar a nossa inclinação a servir e satisfazer o Senhor Supremo, e para nos ajudar a exceder cada vez mais, né, a superar cada vez mais os mesmos obstáculos no caminho do serviço devocional. Quando estes exames, quando esses testes, essas provações aparecem, devemos nos lembrar dos ideais de serviço, tolerância e paciência demonstrados por Namacharya Srila Haridas Thakur e Bhaktaraja Shri Prahlad Maharaj. Bhaktaraj, o príncipe Bhakta, o rei Bhakta, Bhaktaraj. E nunca permitir nos lembrarmos desses ideais, desses grandes Vaishnavas que nunca permitiram que sua determinação se esvaísse. Nós nos privamos de centenas e centenas de vidas nos ocupando na aquisição de coisas temporárias. Nós nos privamos de centenas e centenas de vidas nos ocupando na aquisição de coisas temporárias. Existem inúmeros exemplos de pessoas que corajosamente superam obstáculos rigorosos e inclusive sacrificam suas vidas por coisas mundanas fúteis. À luz disto, à luz do que ele acaba de falar, será que as pessoas inteligentes, aquelas que têm a extrema fortuna de serem devotos, será que essas pessoas não podem dedicar a sua vida tão breve, corajosamente superando quaisquer problemas, para servir aquele Senhor Supremo,
que era a verdade absoluta antes do tempo começar, que é a verdade absoluta no presente e que será a verdade absoluta para toda a eternidade? Então essa é a pergunta que Srila Bhaktivinoda Prabhupada está fazendo para cada um de nós, né? Nós estamos abençoados com a fortuna extrema de sermos devotos, sadhakas. Será que a gente não pode dedicar esta vida tão breve para servir a esse Senhor Supremo, para desenvolver um relacionamento com esse Senhor Supremo, com esse Gauranga Mahaprabhu, a partir do qual nós vamos poder estabelecer uma experiência de satisfação individual eterna? Essa é a pergunta, como Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Patita Pavana costumava dizer: vocês já desperdiçaram zilhões de vidas, já foram casados, solteiros, viúvos, já foram ladrões, já foram padres, já foram prostitutas, já foram morcego, aranha, já foram besouros, milhares de vidas, árvores, Brahma, né? Milhares de vidas. Será que pelo menos essa vida vocês não podem dedicar aos pés de lótus do seu Gurudeva? Façam a experiência, uma vida que começa na verdade no momento da iniciação. A sua vida de verdade começa no momento da iniciação. Dedicar desde o momento da iniciação a sua vida a satisfazer o desejo do seu Gurudeva. E aí, a quarta e última pergunta é a seguinte: por que as pessoas saem em peregrinação? Os lugares sagrados onde Bhagavan e seus bhaktas, resposta, se ocupam em passatempos chamam-se tirthas e são venerados como lugares sagrados de peregrinação. Aqueles que acumulam suficiente mérito espiritual, sukriti, saem em peregrinação para conquistar a companhia e servir os devotos do Senhor Supremo. Eles saem em peregrinação, eles têm sukriti, eles acumularam suficiente sukriti, então eles saem em peregrinação. Então a gente não pode ter essa mente tacanha e assim reduzida, né? Essa mente absurdamente ridícula de pensar que quando você está cantando japa na sua cidade, no seu país, em volta de Tulasi Devi, você não está fazendo peregrinação, né? Na verdade você está fazendo essa peregrinação para que Tulasi Devi Maharani te coloque dentro de um avião e te leve para Navadvipdham. Então isso é peregrinação. E a peregrinação é feita para conquistar a companhia dos devotos do Senhor Supremo e o serviço aos devotos do Senhor Supremo. E o maior serviço é ouvir o Harikatha dos devotos. E como resultado, finalmente se alcança o serviço ao próprio Senhor Supremo. Bhagavat Seva. Por outro lado, as pessoas perversas, as pessoas de má índole, apesar de manterem propensões fortes a cometer pecado, saem em peregrinação para a absolução ou para a dissolução periódica de seus pecados e para conquistar reconhecimento mundano. Mas os grandes devotos do Supremo Senhor Shri Krishna, que são os seus queridos amados, realizam o passatempo de visitar os lugares de peregrinação para converter a Tirtha, um lugar que não é santo, em Tirtha, um lugar que é santo, e para purificar qualquer Tirtha que tenha aos poucos sido amaldiçoado pelos pecados de inúmeros pecadores. Estes devotos elevados, inebriados pelo êxtase do serviço eterno ao Senhor Supremo, buscam o seu Senhor nesses lugares sagrados, num humor de saudade divina. Então olha só essa revista. O que a gente faz para ter essa revista?
A pergunta que não quer calar é: o que a gente faz para poder distribuir, em nome da misericórdia motivada de Mahaprabhu, essa revista para todos os seres vivos, para todos os seres humanos que falam essa língua, a flor do lácio. Né? Sabe o que é a flor do lácio? A flor do lácio, o português, né? Para purificar a língua, para purificar o país inteiro, para purificar o coração de todos os seres vivos. The Rays of the Harmonies. Como é que a gente faz para essa revista estar disponível? Né? O que os devotos de língua inglesa fazem que a gente não está conseguindo fazer? Porque eles conseguem produzir essa revista. O que está acontecendo? Essa é a pergunta. Né? O que está acontecendo com a gente? Chama-se, como Srila Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj ensina para os seus seguidores, e todos nós somos seguidores de Srila Bhakti Rakshakshidhara Maharaj. Ele ensina que você, caminho espiritual, você fazer exame de si mesmo. Como o Gurudeva também fala, você olhar com seus olhos internos. Você, como diva, o brilho que emana da sua forma transcendental, que está na forma de semente no seu coração, é de milhares de sóis. Então você fechar os olhos, cantar o santo nome, cantar os seus mantras, você participar desses eventos, ouvir o sadhu, como se você tivesse de olhos fechados, ou mesmo fechar os olhos, como Srila Prabhupada. Se você assiste um vídeo de Srila Prabhupada dando Bhagavad Gita, ele está o tempo todo praticamente com os olhos fechados. Porque na verdade não é ele que está dando o Harikatha. Eu ou você que está assistindo percebemos que ele está dando o Harikatha, mas a percepção mística transcendental dele, quem está dando o Harikatha é Gurudeva. Em última análise, quem está dando o Harikatha é o próprio Mahaprabhu. Então por isso ele fecha os olhos e ele se faz de bambu, né? Como aquela analogia do bambu. Ele é o bambuzinho do seu Gurudeva, ele é o bambuzinho do Guru Parampara. E ele é apenas aquele som que ele empresta, entre aspas, para que Mahaprabhu manifeste sua voz por seus ouvidos. Né? Então isso é Harikatha. Então, e falando em Harikatha, agora nós vamos ouvir o belíssimo Harikatha de Shri Gaurasundar Navadvip Chandra. Ele está conversando, ele compassivamente, ele está conversando com Sarvabhauma Bhattacharya, que é o próprio Brihaspati, não é isso? Brihaspati. O Guruji de todos os devas, Suryadev, Chandra, Vayudev, né? Indradev, todos eles, né? Todas as devas, Chandrani, Parvati, todos eles vêm ouvir o Katha de Brihaspati. E esse Brihaspati, por sua misericórdia infinita, pelo desejo de interagir em Ras com Mahaprabhu, ele aparece como Sarvabhauma Bhattacharya. Não é isso? Prabhuji, sobre o lindo texto de Bhaktisiddhanta, né? Quando Mahaprabhu voltou da Índia, ele voltou com 2 livros, que era o Brahma Samhita e o Krishna Karnamrita, né? Quando ele voltou da sua viagem pela Índia, né? Que ele viajou pelo sul da Índia, pelo norte, ele esteve em Vrindavan, norte da Índia, né? Ele voltou da sua viagem pelos lugares de peregrinação na Índia, certo? Certo. Ele não voltou da Índia. Um texto que o senhor leu, um pedaço, me lembrou isso. Que ele voltou da Índia. Quando ele voltou, ele teve um momento na história que ele trouxe consigo 2 livros, que era o Brahma Samhita e o Krishna Karnamrita. E o Krishna Karnamrita, ele conta justamente essa história
de como a diva, de como a pessoa ela chega às vezes a criar sacrifícios imensos por coisas mundanas. É uma história muito bonita. Aquela história de Chintamani, é um livro de Bilva Mangala, da Sakura. Eu ouvi essa história há muitos anos, então ela sempre me impressionou muito. O que ele fazia para ir atrás dela, então me lembrou esse livro de Mahaprabhu, quando nesse texto de Bhaktisiddhanta, ele é muito bonito. Isso. E a história, né, essa história que é Navadvipa Mahatmya. Perfeito, Prabhu. Krishna Karnamrita. É o néctar, né, o próprio nome já diz, né? Krishna Karnamrita. Krishna Karna Amrita. É o néctar imortal que deleita o ouvido transcendental do próprio Krishna. Que nessa história que você mencionou, tem aquela passagem em que agora Bilva Mangala Thakur está cego, ele se cega a si mesmo, né? E aí ele vai ele está tateando assim na escuridão da sua cegueira, está tateando o caminho para Vrindavana, e de repente esse menininho o leva, diz para ele: você está indo para onde? Vrindavana? Então eu também estou indo, venha comigo, eu posso ajudá-lo aí. E enquanto os dois estão indo, Srila Bilva Mangala Thakur, ele jorra néctar para os ouvidos daquele menininho, né? Então isso é Krishna Karnamrita, né? É como você vai ver assim, Gurudeva, quando você realmente satisfaz o coração de Gurudeva, aí Gurudeva pede para você lhe dar Harikatha, né? Como Mahaprabhu e Ramandarai. Srila Gurudeva explica que Mahaprabhu, quando ele ouve o Harikatha de Ramandarai, o que está acontecendo? Vishaka Sakhi está agindo como Shiksha Guru de Mahaprabhu, para que ele aprenda e eventualmente saboreie os humores de Srimati Radhika, né? Então isso é Krishna Karnamrita. Aí, mas aqui continuando, a gente estava no verso 171. 171, Prabhuji. Isso. Mani Aite Avikriti Prasabe Hema Bhara Jagadrupa Hoya Ishvara Tabu Avikara. Aí Mahaprabhu diz que a pedra filosofal, após tocar no ferro, produz grande quantidade de ouro sem se transformar. Então você vai, onde é que a pedra filosofal tem o tamanho desse papelzinho aqui, né? Então você vai pegar e tocar aqui no mouse, a pedra vai continuar do mesmo tamanho e o mouse vai virar um mouse de ouro. Analogamente, a Suprema Personalidade de Deus manifesta-se como a manifestação cósmica, mediante sua potência inconcebível. Todavia, permanece imutável em sua eterna forma transcendental. Porque Mahaprabhu agora vai refutar a filosofia chamada Parinamavada, a filosofia da transformação, como os Mayavadis dizem, né? Que Krishna para poder experimentar a ilusão, ele assume uma forma e depois ele deixa essa forma, porque ele percebe que essa forma é a causa da ilusão e a causa do sofrimento, né? Esse é um dos postulados dos Mayavadis, né? O postulado da transformação. Mas aqui Mahaprabhu está explicando que Brihat Vastu, né? Esse objeto supremo da nossa adoração, que é Mahaprabhu, ele é a realidade absoluta, transcendente, eterna e imutável, né? Assim como Prabhupada dá o exemplo, você tem filhos, aí isso não quer dizer que quando você tem 3, 4, 5, tem homens e mulheres que têm 20 filhos, isso não quer dizer que cada filho que eles têm
para cada filho que eles têm, eles vão perder um dedo, ou um pedaço da orelha, ou um pedaço do nariz. Né? Eles têm filhos, mas eles continuam sendo indivíduos, eles continuam tendo seu gosto, seus objetivos, sua realidade individual, da mesma maneira que os filhos que eles instrumentalizam, ou cujo nascimento eles instrumentalizam, também vão ter as mesmas características individuais. Então aqui Prabhupada vai citar o comentário do seu Gurudeva. Segundo o comentário de Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur, o propósito do verso Janmadhyasa no Vedanta Sutra é estabelecer que a manifestação cósmica é o resultado da transformação das potências da Suprema Personalidade de Deus. A transformação das potências da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Supremo é o amo de inúmeras energias eternas, que são ilimitadas. As três principais sendo Chit Shakti, Jiva Shakti e Maya Shakti. Às vezes, essas energias manifestam-se, e às vezes não. De qualquer modo, todas as energias estão sob o controle dele. Logo, ele é o energético original, a morada de todas as energias. Um cérebro comum, no estado condicionado, não pode conceber como estas energias inconcebíveis coexistem na Suprema Personalidade de Deus, como ele existe sob inúmeras formas como o amo das energias, tanto espirituais quanto materiais, como ele é o Senhor tanto dos poderes manifestos como dos poderes virtuais, e como potências contraditórias podem coexistir nele. Enquanto a entidade viva estiver neste mundo material, na condição de ilusão, não poderá entender as atividades das energias inconcebíveis do Senhor. Assim, as energias do Senhor, embora reais, estão simplesmente além do poder de compreensão do cérebro comum. Quando os filósofos ateus, ou seja, os Mayavadis, sendo incapazes de compreender as energias inconcebíveis da Suprema Personalidade de Deus, imaginam um vazio impessoal, a imaginação deles é apenas uma reprodução do pensamento materialista. Dentro do mundo material, não há nada inconcebível. Filósofos e cientistas meditativos podem manipular a energia material, mas sendo incapazes de entender a energia espiritual, podem apenas imaginar um estado inativo, tal como o Brahman impessoal. Este é simplesmente o lado negativo da vida material. Forte, hein? Munidos de tal conhecimento imperfeito, os filósofos Mayavadis concluem que a manifestação cósmica é uma transformação do Supremo. Assim, necessariamente também devem aceitar a teoria da ilusão do Supremo, Vivartavada. Entretanto, caso aceitemos as potências inconcebíveis do Senhor, poderemos compreender como a Suprema Personalidade de Deus pode aparecer neste mundo material sem ser afetada ou contaminada pelos três modos da natureza material. Não sei se está dando para acompanhar. Sim, Prabhuji, está dando? Então, o que Prabhupada quer dizer aqui quando ele fala: os filósofos e cientistas meditativos podem manipular a energia material, mas sendo incapazes de entender a energia espiritual, podem apenas imaginar um estado inativo, tal como o Brahman impessoal. Este é simplesmente o lado negativo da vida material. O que ele quer dizer com isso? Este é simplesmente o lado negativo da vida material. O que você diz? Ou se tem alguém mais assistindo, porque eu vejo mais uma pessoinha, um devotinho ou uma devotinha. Deixa eu ver aqui. Qual é? O que você entende por isso? É muito subjetivo, não consegui assim
entender para algo que eu possa dizer para o senhor. Tá. Então, Prabhupada está falando de algo muito importante para a gente poder compreender Bhakti, a existência de Bhakti. Ele está dizendo assim, que quando esses filósofos imaginam um estado inativo, que Prabhupada aqui chama de, que exemplifica usando o Brahman impessoal, né? A refulgência que emana do corpo de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, de Krishna, essa refulgência. Então ele está falando que essa refulgência, que é chamada de Brahman impessoal, né? Então quando ele dá o Brahman impessoal como exemplo do estado inativo imaginado pelos filósofos e cientistas meditativos, então ele está dizendo que este estado inativo é simplesmente o lado negativo da vida material, ou seja, que você negar o sofrimento, você buscar um caminho pelo qual você se liberte do sofrimento que o seu corpo material, que a sua mente material, que os outros seres vivos, que as catástrofes naturais impõem sobre você, que você fazer isso, você buscar se libertar desse sofrimento, isto é apenas o lado negativo da vida material. Então o lado positivo da vida material seria você procurar Deus como ele tendo uma forma transcendental em Bhakti? Seria isso? Com certeza. Você está na vida material, mas aí você é como diz Rupa Goswami, Sarvopadi Vinirmuktam Tatparat Tvena Nirmalam Rishikena Sevanam Bhakti Luchate. Né? O processo começa com cada um de nós ocupando os nossos sentidos materiais a serviço de Krishna. E à medida que esses sentidos são ocupados, aí o que acontece? Esses sentidos se purificam. E quando os sentidos se purificam, a mente, que é a central dos sentidos, também se purifica. E quando a mente se purifica, a inteligência se purifica. Então a inteligência começa a usar a informação do Shastra e de Guru e Sadhu. E quando a inteligência se purifica, o falso ego se purifica. E aí, em vez de você se identificar como homem, mulher, feio, bonito, inteligente, indiano, brasileiro, etc. e tal, você se identifica como Atma, como Krishnadas, Krishnadasi, né? Então, assim, é justamente isso, o lado negativo da vida material, essa coisa que você vê assim, quem oferece mukti, como Prabhupada agora recente, como Srila Bhaktivinoda Prabhupada agora recente, se você oferece mukti para as pessoas a preço de banana, às vezes até não tão barato assim, né, esses swamis, esses falsos gurus estão oferecendo mukti. Não venha comigo que você vai se libertar de toda a confusão, de toda a dor, e você vai poder experimentar o prazer supremo. Né? Então o que eles estão fazendo? Eles estão tocando apenas no lado negativo da vida material. Né? Apenas o lado negativo da vida material. Por isso que Prabhupada dizia que a consciência de Krishna, a cultura védica, Vaishnava Dharma, é uma alternativa positiva. É a alternativa positiva. E é por isso que aquele livrinho foi chamado de Cultura Védica, uma alternativa positiva. A gente poderia também chamar o livro de Cultura Védica a alternativa positiva. Né? Quando nós falamos entre nós dizemos que a cultura védica é a alternativa positiva. Mas como recurso de transferência, de transmissão da filosofia de Mahaprabhu, Trinada Pistu Nityanata Arora Pisa Rishuna Manina Mandana Kitanyasa Dahali. A gente deve praticar humildade. Então a gente chega para as pessoas e fala: o que é isso? Cultura védica é uma alternativa positiva para a sociedade humana. Leia, conheça, indague, se aprofunde. A partir do momento que a pessoa lê, conhece, indaga, se aprofunda, aí ela mesma, pela misericórdia de Guru e Goranga, ela entende:
cultura védica é a alternativa positiva, porque a cultura védica é a cultura que o próprio Krishna estabelece no mundo material. Chatuvanya Mayashishtam, né? Ele está falando Mayashishtam, eu pessoalmente estabeleço essa cultura, essa civilização, né? Então, Prabhupada continua: aprendemos com os Shastras que existe uma pedra ou uma joia chamada pedra filosofal. Deixa eu ver qual é a palavra no verso é Mani, Chintamani, né? Uma pedra filosofal, a qual pode transformar ferro em ouro. Então isso dá no Shastra. Isso não é uma viagem. Isso não é assim, uma coisa diáfana, inefável. É inefável. Não vou nunca encontrar essa pedra. Essa pedra está apenas na imaginação, na ficção de certos autores, de certos pensadores. Não. Está no Shastra. Shastra representa a realidade concreta, né? É objetivo, prático. Como tem aquela história, né? O discípulo chega para Prabhupada quase chorando: Prabhupada, desculpe as ofensas, eu cometi tantos erros ao fazer o seva para o Senhor, por favor, não tenho nenhuma sinceridade, me perdoa. Aí Prabhupada, o que Prabhupada diz para ele? Você sabe essa história? Prabhupada chega para ele e fala assim: não é uma questão de sinceridade, é falta de inteligência mesmo, é falta de sentido prático. É falta de sentido prático, né? Você tem 1000 ferramentas que Mahaprabhu te dá, aí você fica pensando em 1000 coisas. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu tenho sinceridade para fazer? Será que eu tenho qualificação para fazer? Mahaprabhu está dando misericórdia para mim, para cada um de nós, e eu falando por mim, não tenho nenhuma qualificação. Mas ele está falando assim: vai, faça. Saia para cantar os santos nomes, distribua os livros, os meus livros. Sirva o meu Gora Priyajana, esse Gurudeva que é querido no meu coração. Então, se você esperar se qualificar para fazer alguma coisa na vida espiritual, você vai fazer, sabe quando? NUNCA, nunca. Né? Então, enfim, aprendemos com os Shastras que existe uma pedra ou joia chamada pedra filosofal, a qual pode transformar ferro em ouro. Embora a pedra filosofal transforme o ferro em ouro quantas vezes se quiser, ela permanece em sua condição original. Se semelhante pedra material, olha, Shastra diz: pedra filosofal é material, pode manter sua energia inconcebível após produzir grandes quantidades de ouro, de certo que a Suprema Personalidade de Deus pode permanecer sob sua forma Satchidananda original após criar um mundo cósmico. Como se confirma na Gita 9.10, ele só age através de suas diferentes energias. Ele só age através de suas diferentes energias. Maya Dyakshena Prakriti. Krishna orienta a energia material, e esta potência, por sua vez, funciona neste mundo material. Isso também é confirmado no Brahma Samhita, que diz: Shishti Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Reka Chayeva Yasya Bhuvanani Vibhati Durga Ichanurupam Apiyasya Chacheshtate Sa Govindam Adipurusham Tam Maham Bhajami. A Durga Shakti, energia material, age sob a orientação da Suprema Personalidade de Deus, sendo que a criação, a manutenção e destruição universais são realizadas pela Durga Shakti. Por trás de tudo, Krishna está orientando. Vai, Durga Devi, faz isso, vai. Olha para frente, olha o que está acontecendo. Então isso chama-se liderança, né? Isso chama-se vida brahmânica, né? Como outro dia a gente estava falando aqui, Mahaprabhu aparece numa família de brahmanas, Krishna aparece numa família de vaixas. Os vaixas estão ali dedicados à produção rural, cuidando das vaquinhas. Mas os brahmanas são servidos pelos vaixas, não é? E por eles serem servidos pelos vaixas e pelos kshatras e pelos shudras, eles podem dedicar tempo integral ao cultivo da consciência espiritual. Shastra, estuda Shastra, ensina Shastra, faz os seus rituais, seus jagas, puja e tudo, e ensina isso às pessoas, ocupa as pessoas nisso.
recebe caridade e dá caridade. Essas são as atividades do Brahmana. Como o Prabhupada está falando aqui. Um Brahmana, um Sannyasi Brahmana, Gaudiya Vaishnava. Em conclusão, a Suprema Personalidade de Deus permanece como ela é, muito embora oriente sua energia, a qual faz a variada manifestação cósmica funcionar tão maravilhosamente. Né? Vyasa Branta Boli Sei Sute Dosha Dia Vivata Vada Stapyate Kalpana Kariya. A teoria de Shankaracharya afirma que a verdade absoluta se transforma. Ao aceitarem esta teoria, os filósofos mayavadis denigrem Srila Vyasadeva, acusando-o de erro. Assim, encontram defeitos no Vedanta Sutra e interpretam-no para tentar estabelecer a teoria da ilusão. Então, o comentário de Prabhupada. O primeiro verso do Brahma Sutra, do Vedanta Sutra, é Athato Brahma Jigyasa. Agora devemos indagar acerca da verdade absoluta. Tradução. O segundo verso responde imediatamente que Janmadya Sajataha. Então, o primeiro verso faz uma pergunta, o segundo verso responde imediatamente Janmadya Sajataha. A verdade absoluta é a fonte original de tudo. Então, Srila Gurudeva, no belíssimo livro chamado As Verdades Secretas do Srimad Bhagavatam, ele faz uma explicação lindíssima sobre esse Janmadya Sajataha. É de arrepiar todos os pelos do corpo. Mas quem poderá, quem fará, quem disponibilizará esse texto maravilhoso para todos os Vaishnavas e Vaishnavis brasileiros? Esta é a pergunta, né? É como Gurudeva dizia, que esses livros que ele ia traduzindo, ia disponibilizando, eles ficavam assim arquivados e eles ficavam falando para Gurudeva assim: me imprime primeiro, me imprime primeiro, me imprime primeiro, me imprime primeiro, me imprime primeiro. E ele dava uma risada bem linda assim quando falava disso, né? Porque esses livros são manifestações da misericórdia de Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Sim, sim. Bom dia, moça. Pode pegar à vontade. Então, a nossa reflexão deve ser em torno desta pergunta, né? Como aqui, no segundo verso do Vedanta Sutra, no segundo verso do Vedanta Sutra, a resposta já começa a ser dada. Aí ele diz aqui, Prabhupada, Janmadya Sajataha não sugere que a pessoa original tenha se transformado. Ao invés disso, indica claramente que ele produz esta manifestação cósmica mediante sua energia inconcebível. Isso também é exposto claramente na Gita, onde Krishna diz, Mata Sarvam Pravartate, tudo emana de mim. Também confirma-se no Taittiriya Upanishad, Yatová Imani Bhutani Jayante, a suprema verdade absoluta é aquilo do que tudo nasce. De forma semelhante, a Mundaka Upanishad afirma, Yator na Nabir Shijate Grinate Cha. O Senhor cria e destrói a manifestação cósmica como a aranha cria uma teia e a recolhe de novo para dentro de si mesma. Olha que exemplo lindo, hein? Achintya Shakti. Né? Prabhupada diz que a Achintya Shakti está presente nesse mundo material pela misericórdia de Bhagavan. Né? Como é que o passarinho vai para voar? Eu sou um ser humano, se eu começar a bater com meus braços, eu não vou para nenhum lugar. Mas um passarinho, com as suas asinhas, com o seu corpinho, com as suas perninhas, com as suas patinhas, ele sai voando. Prabhupada diz, Achintya Shakti. Então essa mesma Achintya Shakti, essa potência inconcebível, também está presente nessa espécie de vida chamada aranha. De vez em quando você está assim num quarto, num ambiente, aí você vê uma aranha descendo assim do nada. Aí depois que você bate os olhos com essa aranha descendo do nada, você se lembra, não, este nada se chama teia, né? Que aos olhos assim, aos olhos quase praticamente aos olhos nus,
Não dá para enxergar a teia. Mas essa teia, ela é capaz de manter aquela aranha e permitir que a aranha continue as suas atividades. Comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Né? Enfim. Todos esses sutras indicam a transformação da energia do Senhor. Mas isto não quer dizer que o Senhor se submeta à transformação direta, que se chama Parinamavada. No entanto, muito ansioso em proteger Srila Vyasadeva. Olha só que lindo isso. Muito ansioso em proteger Srila Vyasadeva de críticas, Shankaracharya tornou-se um pseudo-cavalheiro e apresentou a sua teoria da ilusão, Vivartavada. Shankaracharya inventou esse sentido de Parinamavada e, jogando com as palavras, esforçou-se muito obstinadamente por estabelecer Parinamavada como Vivartavada. Ou seja, ele se esforçou para estabelecer a filosofia da transformação como sendo, ou seja, ele se esforçou para estabelecer a teoria da transformação como sendo a teoria da ilusão, né, a pedido do próprio Krishna. Ele quis proteger Vyasadeva de críticas. Então, ele foi evidentemente errôneo ao apresentar suas teorias. Isso vai ser explicado em mais detalhes no Muito Além do Nirvana, breve em português. Divera dehe atma buddhi sei mitya hoy, jagat e mitya nahi nashwara matra hoy. Pode-se aplicar a teoria da ilusão apenas quando a entidade viva se identifica com o corpo. Pode-se aplicar a teoria da ilusão apenas quando a entidade viva se identifica com o corpo. Quanto à manifestação cósmica, não se pode considerá-la falsa, embora certamente seja temporária. Nashwara Matra, Mahaprabhu diz. Então agora Mahaprabhu vai continuar explicando o verdadeiro significado do Vedanta Sutra. Ele fala aqui: a entidade viva é serva eterna de Krishna. Sendo parte integrante do Senhor, ela é constitucionalmente pura, mas devido ao seu contato com a energia material, identifica-se quer com o corpo material grosseiro, quer com o sutil. Semelhante identificação é com certeza falsa e constitui a plataforma genuína da teoria da ilusão. O padre é muito engraçado, né, quando ele fala. Ele tem uma forma divertida de apresentar a filosofia. Ele está dizendo que, devido ao contato com a energia material, a diva se identifica quer com o corpo grosseiro, quer com o corpo sutil. Ou seja, ele quer dizer que, na verdade, ele está repetindo o que Krishna quer dizer: nós não somos o corpo grosseiro, nós não somos o corpo sutil. Semelhante identificação é com certeza falsa e constitui a plataforma genuína da teoria da ilusão. A entidade viva é eterna, não pode jamais sujeitar-se aos limites do tempo, como podem seus corpos grosseiro e sutil. A manifestação cósmica nunca é falsa, mas está sujeita a transformações pela influência do fator tempo. Sem dúvida, é ilusório uma entidade viva aceitar esta manifestação cósmica como o campo próprio para o gozo dos seus sentidos. Este mundo material é a manifestação da energia material do Senhor. Krishna explica na Gita 7.4: Bhumi Rapu Nalovayo Kam Mano Buddhireva Cha. Ahankara Itiyame Bina Prakriti Ashtada. O mundo material é a energia inferior da Suprema Personalidade de Deus, mas não é verdade que o Senhor Supremo se tenha transformado neste mundo material, que ele tenha se sujeitado a alguma transformação. Os filósofos mayavadis, destituídos de compreensão verdadeira, confundem, através de malabarismo de palavras, a teoria da ilusão com a teoria da manifestação cósmica. Pode-se aplicar a teoria da ilusão a uma pessoa que se identifica com o corpo, porque ela está em Maya. A entidade viva é a energia superior do Senhor Supremo. Né? Mais um motivo para ela estar em Maya. Se ela é a energia superior do Senhor Supremo, ela é Apareyam, né? Aquele verso. Logo depois desse verso aqui, vem esse outro verso que Krishna diz. Ele fala dessas 8 energias materiais separadas dele, e depois ele fala: mas além dessas energias existe outra que é superior,
E esta se chama Jiva, né? Então, a entidade viva é a energia superior do Senhor Supremo e o mundo material é a energia inferior. No entanto, ambos são Prakriti energia, né? Jiva Prakriti, Maya Prakriti. Embora as energias sejam simultaneamente iguais ao Senhor e diferentes dele, o Senhor jamais perde sua forma pessoal, não obstante a transformação de suas diferentes energias. Então, esse é um assunto muito eletrizante que nós continuaremos a ver a partir do domingo, porque amanhã, Prabhuji, por favor, anuncie para todos os devotos que nós vamos ter uma eletrizante oficina de 7 às 8, tá? Em nome do Seva, aos livros transcendentais dos nossos Gurudevas, nós vamos pedir licença a Mahaprabhu e vamos fazer esta oficina, ok? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Shri Gurudev ki jai, Patita Palma. Grato. Muitas gracias, Prabhu. Estou avisando todos os dias sobre a oficina, como o senhor deseja. Tem que descer para o escritório. Radhe Radhe, Dandavad Pranams. Vou desligar aqui, tá? Jai Shri Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai. Vancha Kalpatra Vasha, Kripa Sindhu Bheva Cha, Pachitanam Pavane Bheva, Vaishnaveva Namo Namaha.